Acho que é muito importante nós realizarmos esta Assembleia. Não obstante, temos mais de 2.000 participações e de haver um roadshow sobre o estudo de impacto ambiental, parece-nos que devia ter havido mais debate com as pessoas que são afetadas pela obra. Vimos que houve um debate na Assembleia Municipal, no edifício, creio que foi no edifício da Assembleia Municipal de Gaia, no dia 9, para debater este assunto. Soubemos que depois de uma iniciativa que a minha própria força política, a CDU, convocou para discutir com os moradores em Massarelos, que foi hoje realizada uma reunião com moradores e a Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Lordelo e Massarelos. Estamos agora aqui a ter este debate, porque o próprio estudo de impacto ambiental diz que toda a fase da obra, preparação, etc., tem que haver reuniões com as associações de moradores, com as direções das escolas, com os moradores, e parece-nos que foi pouco, termina no dia 17, portanto está quase a terminar o período de discussão pública e era importante, naturalmente, termos aprofundado isto. E dizer que esta linha, desde sempre, a consideramos fundamental. Ou seja, esta, para nós, era das linhas mais fundamentais que o metro devia ter. E já no memorando de entendimento, que em 2007 foi subscrito pelas autarquias, vou chamar assim, com o Governo relativamente ao metro do Porto, aquilo que permitiu alterar o Governo societário da metro do Porto, tendo como contrapartida um conjunto de obras que se deveriam executar, esta linha estava prevista na terceira fase, não logo na segunda, como na nossa opinião deveria fazer parte, mas estava na terceira fase. E, portanto, não há aqui nenhuma dúvida sobre a importância desta obra e todos sabemos que esta obra tem que ter uma nova ponte sobre o Douro. Portanto, não há milagre, só se fosse por túnel, mas creio que era uma solução talvez tecnicamente arrojada demais e principalmente economicamente arrojada demais. O que nos preocupa e gostaríamos, e essa é a nossa, que achamos que é o pecado original, digamos, deste problema, é no PDM de 2006, que curiosamente, do Porto, que curiosamente era o PDM que estava em vigor quando foi feita a apresentação pública da ponte, não era aqui a zona de amarração da ponte à cidade do Porto, era mais a jusante. Portanto, a jusante da Faculdade de Arquitetura. E o Sr. Presidente do Conselho de Administração teve a oportunidade de dizer a preocupação da Metro, quer do ponto de vista de lançar um concurso de ideias para esta ponte, quer a nomeação de um júri, chamemos-lhe pluralista, para analisar as propostas, mas há aqui uma questão que é fundamental, é que os graus de liberdade dos projetistas não eram totais. Estavam definidos os pontos de amarração da ponte para os projetistas que se tinham que cingir àquilo e ninguém fez outras propostas. Sabemos que houve alguns que fizeram outras propostas que foram liminarmente excluídas porque os termos do caderno de encargos eram estes. A solução que aponta a jusante desta infraestrutura existiu isto. Isto é um relatório de Estudo Geotécnico Preliminar e Programa de Prospecção Mecânica de 2002, do qual nunca houve nenhuma solução de ponte. Nunca houve nenhuma solução de ponte. Foi feito um traçado pelo NEC, que depois que tinha inserções com raios de curvatura de 100 metros, portanto, e ponte sobre isto, zero. Em 2003, e está aqui comigo, a AFA Associados com o arquiteto Álvaro Cisa desenvolver uma solução na zona do Gólgota, que se chamava até Ponte de Gólgota, a montante da nossa infraestrutura, desta ponte. Portanto, nunca houve nenhuma ponte a jusante da atual ponte. A solução de ponte foi desenvolvida uma solução, olha, tenho aqui, pela AFA e pelo arquiteto Álvaro Cisa, e o atravessamento está aqui identificado. E a solução também está aqui. É uma solução a montante, basta, o próprio nome era Ponte do Gólgota. Esta solução foi analisada. E porquê é que a solução foi deixada de lado? Precisamente porque tinha o seu desenvolvimento quase sempre, para além de ser uma cota inferior, ou seja, obrigava a mais recuperações. Nós temos uma ponte que tem a particularidade
do lado do Porto, depois do Pilar Central, fazemos uma expropriação, que é a expropriação das bombas de gasolina, e depois, os 2 pilares seguintes, não há nenhuma expropriação, mesmo com os pilares provisórios, mesmo com o sistema de atirantamento provisório que vai ser colocado. E aquilo que nós quisemos fazer com esta solução foi precisamente fugir da projeção vertical sobre, digamos, os caminhos do Romântico, porque entendemos que os caminhos do Romântico é um património importante da cidade que era preciso preservar. Eu acho que neste momento é também muito importante para os portuenses, e não só para os portuenses, para toda a gente que frequenta e que vive o Porto diariamente, saber qual o impacto desta obra em termos de prazos. Em termos de prazos, de que forma é que se vai articular com a cidade e com a vida da cidade, concomitantemente com as outras obras em curso. E eu, neste sentido, lembraria que na frente da Casa da Música, na fase 2, que ainda não iniciou, estamos com 216 dias de atraso, portanto, praticamente 7 meses. Na Galiza, onde está a ser construída uma nova estação, estamos com 275 dias, portanto, praticamente 9 meses. Na nova estação do Hospital de Santo António, 92 dias, um pouco menos, 3 meses, e depois na nova estação da Praça da Liberdade, a partir dos Lóios, 120 dias, mais ou menos 4 meses. O metro é essencial para o futuro da cidade. Agora, o grau de compromisso, de comprometimento do presente, da qualidade de vida da cidade, da forma como está a afetar o dia-a-dia, como digo, de todos os portuenses e de todos os que frequentam o Porto, nomeadamente estas zonas, tem um impacto, e tem um impacto negativo. E tem um impacto negativo que se compreende sendo a obra célere e dentro de prazos, não é? Portanto, é por um bem maior, mas que gera incompreensão, incompatibilidades de aceitação quando entra em derrapagem. Peço-lhe desculpa, mas eu, em primeiro lugar, as questões que suscitou, porque elas são, e acabou por referir também, então, são as questões que estão plasmadas na carta que o Sr. Presidente da Câmara me enviou, e eu vou responder ao Sr. Presidente da Câmara e depois estarei naturalmente disponível para debater com todos vós as questões associadas à linha rosa. No entanto, posso dizer o seguinte, quer a solução da ponte, quer a solução da ponte, e ao contrário do que se vai ouvindo, não obriga a cortes na Rua do Ouro. A solução da ponte e esta solução construtiva está neste momento, há uma ponte em Espanha, está praticamente concluída, exatamente com a mesma solução, com questões muito pontuais, um dia em que tem que haver uma betonagem, digamos, do pórtico, admito, ou seja, mas garante em 99% do tempo de execução da obra, digamos, a utilização da Rua do Ouro. O serviço que esta linha vai trazer para a cidade é de facto bastante maior do que, digamos assim, a maior parte dos impactos que possam ser considerados. De qualquer modo, não poderemos desconsiderar a questão relacionada com o impacto significativo na paisagem e também resulta daqui, essencialmente, do visionamento de um dos vídeos que foi apresentado, e bem, resulta daqui uma outra preocupação, que é, nós vimos muito pouco verde nas envolventes das estações, do próprio edificado, e gostaríamos de saber se levaram isso em consideração, em especial no que diz respeito ao topo e também, naturalmente, às paredes, digamos assim, ou às fachadas dos edifícios. Gostávamos de ver, de facto, mais verde no edificado destas obras. Muito obrigado. Não há nenhuma obra que o Metro faça que, no final, não haja mais árvores plantadas do que havia inicialmente. E nesta linha em particular, nós temos essa preocupação. Repare, a própria estação do Campo Alegre e o terreno onde hoje é um parque de estacionamento informal contíguo à Faculdade de Arquitetura, vai surgir, digamos, um edifício de ensino da Faculdade de Arquitetura, mas tem um jardim contíguo, ou seja, nós vamos
vamos transformar aquele território. Tem uma saída pedonal, portanto um túnel que vai, digamos, dar acesso à estação do Campo Alegre. O mesmo se passa no próprio terreno do parque de estacionamento que é da SAB, ou seja, na zona contígua à própria estação. O nosso objetivo é criar, de facto, complementarmente à questão do edifício da Learning, como um ponto focal, digamos, que permita a reunião naquele espaço dos alunos, digamos, haver esse cuidado. Por exemplo, o trabalho que o arquiteto Cisa está a fazer na encosta contígua à Faculdade de Arquitetura será no sentido de renaturalizar toda aquela zona. Ou seja, esse é o nosso objetivo, ter novamente, digamos, o talude com a estrutura original, havendo, digamos, um processo de renaturalização. A estação das Devesas vai ter uma cobertura verde, a estação do Arrábida vai ter uma cobertura verde. Há algumas estações que não terão cobertura verde, terão sistemas de produção de energia com painéis fotovoltaicos. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Rui Sá coloca e à resposta que é dada pelo Sr. Presidente do Metro do Porto, e que me parece ficar aqui claro, eu gostaria de referir o seguinte. Com todo o respeito pela Metro do Porto e também pela tutela, que naturalmente, objetivamente, decidiram a colocação da ponte, e não vale agora a pena dizer se os estudos anteriores eram num sentido ou noutro, e decidiram também a altura da ponte, como o Sr. Deputado Rui Sá diz, não era isto que estava no plano diretor municipal, mas nós também sabemos que na lei ela prevê esta exceção. Coisa diferente é quando a Metro do Porto invoca a questão dos métodos suaves, dos métodos pedonais. Essa, salvo devido respeito, deve ser uma preocupação de outro foro. Não deve ser uma preocupação, não deveria ser uma preocupação que deveria presidir ao projeto sem pelo menos ser falado com os órgãos competentes com quem aqui está a ser falado. Dito isto, eu queria que ficasse aqui claro que a nossa posição é absolutamente a mesma que também o Sr. Deputado Rui Sá aqui disse e o Sr. Deputado Rolo Almeida. A linha Rubi é uma linha fundamental. Nós precisamos da linha Rubi e sabemos de facto que a questão do atravessamento iria ser sempre uma questão difícil, não havendo soluções mágicas. A solução da Ponte da Rábida seria aquela que teria menor impacto visual, a não ser que fosse um túnel, isso parece-me absolutamente óbvio, teria vantagens e teria inconvenientes. Uma ponte ajusante daquela que está agora prevista também teria vantagens e também teria inconvenientes, tal como esta solução, sendo certo que nos parece, continuamos a acreditar, que em termos arquitetónicos a ponte nos parece excelente, não temos dúvida da solução técnica e o facto do envolvimento do arquiteto Cisa para tratar um território que de facto nunca foi tratado, porque independentemente das construções que ali existem, ele desde que foi construída a Ponte da Rábida, aquele território nunca foi resolvido. Surge também aqui como oportunidade. Acho que este arranque de obras vai trazer aqui algumas dificuldades, sobretudo quando existem outras obras em simultâneo a acontecer, por exemplo, na Galiza ou perto da Casa da Música. E, portanto, tudo isto vai causar aqui um grande impacto na cidade, mas reforço que a pergunta principal é como é que, se até agora não tivemos capacidade na gestão das obras existentes de conseguir cumprir prazo e conseguir garantir que os portuenses não saiam afetados além do acordado, como é que vamos garantir que neste processo isso não vai voltar a acontecer? Nós temos em curso um pacote, digamos, de compensações, por exemplo, quando o entorno da empreitada causa um nível, por exemplo, ao nível do ruído muito significativo, nós fazemos realojamentos, temos pessoas realojadas. Por exemplo, temos na Praça da Trindade hoje como um mecanismo de compensação, para além do mecanismo de compensação direto aos empresários, aos lojistas, temos já instalado na Praça da Trindade 4 lojas que vão servir para albergar 4 atividades comerciais durante o tempo em que, digamos, o nosso impacto se faz sentir de uma forma mais
mais significativa. Desenvolvemos campanhas de comunicação em torno do comércio local. Fizemos, por exemplo, na frente da obra do Largo de São Domingos, uma decoração específica com uma coisa que até relativamente inovadora, alusivo, digamos, aos lojistas daquela zona. Acabamos por também fazer decorações de vinilagens de veículos da nossa frota, no sentido de atrair, ou seja, mecanismos de compensação, para além daqueles que são os mecanismos diretos. Todas as obras públicas em Portugal, neste momento, estão a sofrer atrasos que têm a ver com vicissitudes ligadas ao contexto europeu e global que nós estamos a atravessar. Eu lembro que, em setembro, o construtor, que está responsável pela obra do metro, falava num aumento de 20% a 30% nos custos com matérias-primas. E, portanto, regra geral, isto tem afetado o conjunto das obras públicas que estão hoje a serem feitas em Portugal, inclusive as obras da própria Câmara Municipal do Porto. A Câmara Municipal do Porto também é vítima desta situação. Para o Bloco de Esquerda é muito importante a construção da linha Rovi, assim como da linha Rosa, principalmente pelo impacto ambiental que tem de positivo. A linha Rovi, quando em plena operação, prevê, segundo os dados apresentados, que mais de 12 mil automóveis deixem de circular, o que para nós e para a cidade e para o ambiente será muito, muito relevante. É que não é igual um atraso numa obra de um parque de estacionamento ou da reabilitação de um determinado edifício que não está ocupado, ou de um mercado, ou de um terminal, para usar obras que nós tivemos aqui na cidade, ou um atraso numa obra de uma estação de serviço, de uma estação de metro que cortou a Praça da Liberdade, que cortou a Rua dos Clérigos, que no fundo, num centro nevrálgico da cidade, está condicionado. E a pergunta que eu lhe queria colocar era se a Metro do Porto hierarquiza os constrangimentos com que é confrontada, porque eu percebo, temos um contexto internacional, temos falta de materiais, temos disputa por mão de obra, temos, enfim, um número, não sou técnico, mas isto são lugares comuns, se nesses constrangimentos que enfrenta, se hierarquiza a gestão dos atrasos em função, de facto, da importância das frentes de obra, porque elas não são todas iguais. Nós hierarquizamos, ponto. Sim, não haja nenhuma dúvida, nós hierarquizamos e temos essa preocupação. No âmbito da linha que estamos a falar, da linha Rubi, e sem querer ultrapassar as questões da linha Rubi, era importante que se compreendesse que a Metro do Porto entregou à Câmara Municipal do Porto um estudo prévio para a estação do Campo Alegre, da nova ponte e da sua inserção urbana. Este assunto está, naturalmente, este processo está a ser avaliado como deve ser pelos serviços. Julgo que deve haver uma pronúncia em breve. O que seria importante é que essa pronúncia fosse naturalmente tratada pela Metro do Porto com todo o cuidado necessário. Com todo o respeito que temos naturalmente pelo Sr. Arquiteto Cisa Vieira, era importante que pelo menos aqui nós conseguíssemos articular esta estratégia. Com certeza que nós sabemos por experiência própria que há atrasos, há alguns atrasos que são ponderáveis e outros que são imponderáveis. Nenhum de nós tem dúvida sobre essa matéria. Aquilo que nos preocupa a nós, e o Sr. Presidente utilizou aqui a palavra disrupção. Essa questão da disrupção é uma questão que a cidade do Porto não se esquece. Aliás, também já foi aqui referido a Casa da Música Porto 2001. Nós temos que ter cuidado que para fazer uma coisa boa, não destruir outras atividades na cidade. Essa é, de facto, a nossa preocupação. O que nos preocupa a nós é que a cidade possa atingir um nível de disrupção intolerável. E isso temos que acautelar. São essas as nossas preocupações e temos a certeza que a Metro do Porto também. E, portanto, o que estamos a tentar, objetivamente, é perceber até que ponto é que podem ser mitigados esses impactos, sem atrasar e sem perder PRRs, naturalmente, que não queremos perder, porque isto é um bocadinho a história da galinha dos ovos de ouro, mas também temos de ter cuidado para não matar a galinha.